Olá, como vai você? Tudo bem? É um prazer poder, nesse momento, adentrar em seu lar, em seu ambiente de culto agora. Eu sei que você, quando estiver ouvindo essa mensagem, já será noite, então eu desejo a você uma boa noite. Eu fui convidado para poder estudar um pouquinho a palavra de Deus com vocês e eu gostaria de, nesta reflexão, convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro de Joel. É um pequeno livro da Bíblia, um dos profetas menores do Antigo Testamento. Esse livro, ele é um livro pequeno, mas é um livro repleto de significados, de lições para cada um de nós. E começa da seguinte maneira: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Penuel. Ouve isso, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos e vossas filhas, e falam a seus filhos e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta como a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Que catástrofe, não é? Que tremenda praga aconteceu. Praga esta que no próprio livro descreve que nunca havia acontecido e nem jamais aconteceria em Israel tamanha coisa. O livro de Joel, ele tem 7 perguntas. E as 2 primeiras nós já lemos aqui nos primeiros versículos. Você percebeu que essas perguntas têm tudo a ver conosco? Que estamos vivendo nesse momento da história, um momento tão singular? Eu vou fazer a pergunta de novo para você. Escutai, velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Você, que é dessa geração, que está me ouvindo, acaso você já ouviu de alguma coisa tão grande, tão terrível, como a que nós estamos presenciando agora com o Covid-19? Será que nossos pais viram uma coisa dessa? Eu acredito que não. É verdade. A minha e a sua resposta condizem. Olha que a situação é diferente. É uma praga diferente, mas é uma praga. E em meio às pragas, o que o livro de Joel tem a nos ensinar? Que as lições pode nos trazer? Vamos discorrer em 4 lições. A primeira delas é que as crises mostram a fragilidade das instituições e dos sistemas humanos. Sim. Olha toda a tecnologia que nós presenciamos nessa geração. Os países de primeiro mundo. Tudo. A ciência que se multiplicou e apareceu um vírus que ninguém consegue sequer enxergar e colocou todo mundo de joelhos. De um momento para outro, em um estalar de dedos, o mundo se viu confuso e apavorado sem saber o que fazer. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. Então, você observa que tudo isso que nos cerca se tornou impotente para podermos lidar com esta nova situação. A situação foi tão grave nos dias de Joel que até mesmo a casa do Senhor, até mesmo as ofertas da casa do Senhor, os sacerdotes, os ministros
que eram alimentados pelos dízimos e pelas ofertas, pereceram, padeceram, estavam em sofrimento, estavam em agonia. Embora o livro não nos apresente aqui quais eram os pecados, não menciona-os por nome, mas nós podemos entender pelo contexto dos livros e dos profetas menores que há uma quebra de aliança. Eu acho que nesse momento você pode observar, será que eu, será que você, será que nós também não temos quebrado alguma aliança? Será que essa praga, embora não seja uma obra de Deus, não tem vindo em consequência de tudo que está acontecendo? A proliferação de tantas coisas que descrevem o livro de 1 Timóteo capítulo 3. Situações que atraíram sobre nós os juízos. Essa é a primeira lição que nós podemos entender, é que não há nada que humanamente possamos fazer que possa impedir os acontecimentos da história que estão agora e adiante de nós. Segunda lição: as crises são permitidas por Deus, mas elas não são obras de Deus. Deus não é o autor das catástrofes. Lembra da história de Jó? Ali na história de Jó nos apresenta um pano de fundo do qual descreve que Satanás é o autor de todas as desgraças, de todas as coisas maléficas que acontecem no mundo afora. Elas, sim, é bem verdade, Deus as permite. Porque diante das nossas escolhas, e quando nós escolhemos o mundo, Deus respeita a nossa decisão e Ele vai se afastando. E, consequentemente, Satanás vai ganhando espaço e trazendo catástrofes de variadas maneiras, de diversas formas. Queridos, no versículo 16, nós temos a segunda pergunta que diz assim: acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do Senhor Deus a alegria e o gozo? Que tristeza tem ouvido? Às vezes você saber de notícias de que alguém está acometido dessa enfermidade, de que algum parente, quem aqui talvez não tenha um parente que nesse momento está pedindo oração: pastor, ore pela minha família, ore pela minha casa. Estamos sofrendo, estamos com medo. No tempo de Joel, a Bíblia diz nos versículos 17 até o 20, que as sementes mirraram debaixo da terra. Os gados e as manadas gemiam e muitas morriam. Tudo estava acontecendo. O fogo havia consumido os pastos e até mesmo os animais do campo, os animais silvestres estavam padecendo. E então nos é apresentada a solução. Aqui o livro apresenta a solução, já começando no versículo 11 do capítulo 1. Que diz: envergonhai-vos, vós lavradores, uivai, vinheteiros, sobre o trigo, sobre a cevada, que pereceu à mercê do campo. A vide se secou, a figueira se murchou. E aí vem no versículo 13: cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque a casa do Senhor vosso Deus foi cortada, a oferta de manjares e a libação. Deus está, através do seu profeta, nos convidando ao arrependimento, à consagração e talvez para alguns a reconsagração. Sabe, queridos, será que eu estou falando para alguém que está precisando se reconsagrar a Deus? Que dentro da soberania do Senhor, Ele teve que permitir tais coisas acontecerem para poder chegar ao nosso coração insensível, duro e quem sabe cheio de incredulidade? Sabe, diante das crises, as crises são ocasiões perfeitas para as grandes promessas de Deus. E esse é o terceiro tópico que eu quero enfatizar a vocês. Quando você olha ali no versículo 17 do capítulo 2, bem no finalzinho, diz assim: os povos dizem, ou por que hão de dizer entre os povos, onde está Deus? Enquanto que alguns começam a inquirir: mas Deus não está vendo essas coisas? Por que isso está acontecendo? Se Deus existisse, essas coisas não estariam acontecendo.
Dois grupos, bem verdade, né? Um grupo está sendo exortado a buscar ao Senhor, a se reconsagrar. E outro grupo, desafiando a Deus, está dizendo, onde é que está Deus? Mas o interessante é que em meio à crise, em meio às desgraças, em meio à pandemia, a Bíblia nos dá promessas, nos apresenta promessas. E veja no versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Quem é povo de Deus? Aqueles que o buscaram, aqueles que se reconsagraram, aqueles que se humilharam, aqueles que vestiram-se de pano de saco, aqueles que clamaram ao Senhor e confessaram seus pecados. A estes, o Senhor se mostra como um Deus zeloso. E a promessa é certa. Versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, pelo grande exército que enviei contra vós outros. Que interessante, né? Que maravilha a palavra de Deus. Provavelmente eu estou falando para pessoas que estão sofrendo economicamente, alguns que perderam seus empregos, outros que a sua empresa já faliu, já fechou, outros que estão preocupados sem saber o que fazer. Parece que o gafanhoto passou aí, não foi? Eu sei. A praga mexeu com todos. Mas eu quero mostrar as promessas para você. E aqui está a primeira fase das promessas de Deus. Mas há uma outra que se encontra e é pela qual o livro de Joel é o mais conhecido, que diz assim: acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Em meio a uma praga está uma das promessas que fora significativa para os dias de Joel, que fora significativa para o momento mais escuro no centro da história, que foi na vinda de Jesus, a promessa do Espírito Santo, o qual Joel diz que foi a queda da chuva temporânea, mas a promessa maior ainda está por vir, amados. E ela está sendo prometida para os nossos dias, para você agora que está me ouvindo. A chuva serôdia. Esse é o momento de buscarmos ao Senhor. Queridos, as crises, elas não fazem gigantes ou fazem derrotados. Elas simplesmente mostram quem você é. Assim como as trevas demonstram aonde está a luz. Então aqui o texto nos apresenta, amados, uma promessa em meio à praga. E que coisa maravilhosa, né? Mas eu quero ir para o final. As crises são prenúncios do grande dia do Senhor. Lembra que eu falei com vocês que um grupo pergunta aonde estará Deus? O livro de Joel é um livro que traz um contexto de juízo. No verso 11 diz: o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o suportará? Apenas aqueles que buscaram refúgio, que foram empossados do Espírito Santo, esses sim pertencerão a um grupo. E o outro grupo que pergunta quem é Deus, esse grupo, queridos, também haverá de apresentar as suas manifestações. Eu penso que esta não é a maior, muitas outras crises virão, mas esta praga do Covid serve para nos mostrar que o mundo poderá se juntar em dois grandes blocos. Um bloco que, aplastado pelas características, não é essa bem a palavra, aplastado pela poderosa mão e pelas pragas, se juntarão para dizer por que isso está acontecendo. E encontrarão uma razão. E essa resposta vai ser culpar os filhos do Altíssimo. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aqueles que obedecem à palavra escrita, sim, essa que está em minhas mãos. E eu acho que tudo isso vai modificar esse mundo para sempre. Assim como o 11 de setembro, a queda das Torres Gêmeas, mudaram o mundo, estamos em uma segunda fase agora. E essa fase pode também mudar o mundo em dois blocos. Um grupo, talvez, tomará
uma decisão para um lado, mas eu quero falar em especial para estes que têm abraçado as promessas do Senhor. Olha só, os versículos finais do capítulo, embora eles apresentam todo o contexto do grande conflito, ele apresenta o grande conflito de uma perspectiva positiva. O verso 18 do capítulo 3 diz assim: E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Judá, porém, será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Amados, a promessa do Senhor é uma promessa de glória e de vitória para o seu povo. Então nós não precisamos temer. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, como disse o apóstolo Paulo, não é verdade? Romanos, quer vivamos, quer morramos. Então o livro de Joel é um livro extremamente atual. É um livro que fala para você, que fala para mim. E quando você vai lá para o final do livro de Apocalipse, você vê as promessas de Deus sendo cumpridas, agora para um plano maior, o reino da glória. Quando finalmente a profecia de Joel se cumpre na íntegra. E nós estamos aguardando esse dia, quando diz: vi novo céu e nova terra. É lá onde realmente habitaremos para sempre em Sião. Não deseja você aproveitar essa oportunidade, esse recado de amor, de um Deus de amor, para você que está me ouvindo? Não deseja você entregar ao Senhor e falar: meu Deus, eu tenho um pecado contra ti. Senhor, talvez eu nem tenha me apercebido de que estou longe de ti, mas pelo teu Santo Espírito, abra meus olhos, fala ao meu coração. Este é um momento, queridos, de busca do Senhor. Este é um momento de consagração, de podermos ajoelhar-nos, derramar o nosso coração e a nossa alma diante do Senhor. Foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair, pois já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, vem purificar todo o meu viver, com tua chuva de glória e poder, derramar, derramar tua chuva neste lugar, derramar, derramar tua chuva pra me lavar. Derrama sobre nós, Senhor. Mude a gente, molde a gente. Como foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair, pois já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, vem purificar todo o meu viver, com tua chuva de glória e poder, derramar, derramar tua chuva neste lugar, derrama neste lugar, derramar, derramar tua chuva pra me lavar. Derramar,
derrama, Senhor, derrama, Senhor, tua chuva pra me lavar. Eu quero convidar você para podermos orar e selar essa decisão que você acabou de tomar. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus. Nosso coração transborda de alegria por saber, ó Deus, que há remédio para esta enfermidade, mais letal do que o Covid, que é a enfermidade do pecado. Eu sei que o Senhor tem o remédio certo e ele foi provido lá na cruz do Calvário. E é em nome deste a quem nós te clamamos, perdoa, Senhor, purifica, Senhor, restaura, Senhor, recria, meu Deus, em nós aquilo que foi perdido, que foi desfigurado da semelhança que outrora nós tínhamos em relação ao nosso Criador. Muito obrigado por nos ouvir. Que a tua bênção e a tua graça estenda-se na casa de cada um desses que ouviram a tua palavra e a tua bênção alcance a todos eles. Ora te pedimos, Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.